Salve, salve a todos os nossos amigos, estamos ao vivo, agora são 3 horas e 20 minutos, está começando agora o nosso programa Sport News, isso mesmo, o nosso programa Mais 45, ao vivo aqui no nosso Facebook, e aqui no meu lado direito, já estamos aqui com os nossos integrantes da nossa equipe para falar sobre tudo sobre o esporte, falar sobre as notícias, falar sobre o mundo do esporte. Vamos começar com o nosso amigo, nosso companheiro Diego. Boa tarde, Diego. Alô, Diego? Oi. Boa tarde, Diego. Tá me ouvindo agora? Oi, boa tarde. Pronto, e aqui temos mais nossos companheiros de equipe, o Felipe. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. E aqui ao meu lado, João Marcos. Fala, João Marcos, tudo bem? E aí, galera, boa tarde. E para encerrar, tem o nosso companheiro de equipe, o Ramon. Fala, Ramon, tudo tranquilo? Boa tarde a todos os colegas, boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, para começar, senhores, hoje, nessa tarde de sábado, todo mundo em casa, né? Estamos fazendo nossa transmissão aqui no nosso Facebook diretamente de casa. E vamos começar trazendo já as informações, começar com todos vocês. O que vocês estão fazendo na quarentena nesse final de semana? Como é que está sendo a quarentena de todos vocês? Ramon, tudo tranquilo? Pode começar. Bem, João, vou falar logo, né? Estou tentando classificar a Pava, né? Esporte Macedônia para a Copa do Mundo de pés. Uhum. E como é que está sendo como é que está sendo esse choque para vocês? Assim que o futebol parou, né? O mundo do esporte parou, como é que foi o choque para vocês desse coronavírus, né? É muito ruim ficar sem futebol, principalmente aos finais de semana, mas infelizmente temos que ficar sem o futebol por causa desse vírus. Espero que ele passe logo para que possamos voltar a acompanharmos os esportes que tanto amamos, porque é muito ruim ficar domingo sem futebol, domingo à tarde já acostumamos, quarta-feira à noite, então só podemos esperar que volte logo e tudo se normalize. É verdade. É bem complicado, né? A gente está vivendo uma situação bem complicada no nosso esporte, no mundo do esporte em si, né? Daqui a pouquinho o Diego vai trazer até uma novidade para nós, que tem o UFC, né, Diego? Dia 9 de maio vai ter card do UFC com portões fechados, né? Somente com as lutas dos cards. Como é que vai... Trazendo um pouco da prévia. Como é que vai estar sendo essa organização para esse card do UFC, dia 9 de maio? Cara, dia 9 é só o começo, né? Acho que maio inteiro vai ter evento. Em 2 semanas vão fazer 4 eventos. Sábado e quarta de novo. Todos na Flórida. E no mês de junho aí, luta direto na Ilha da Luta. Uhum. E a gente já tentaram fazer o UFC antes, né? Mas só que por conta de patrocinadores, né, o White não acabou não aceitando, né? Esse evento. E como é que você que está acompanhando diariamente o mundo da luta, as lutas do UFC, como é que você, na sua opinião, você acha que é correto voltar ao UFC, voltar às lutas nesse período tão complicado que está, não só nos Estados Unidos, né, mas como também em todo mundo? Eu pessoalmente acho que não, porque na Flórida o governador ele permitiu que eventos esportivos fossem realizados de portões fechados, mas é um dos estados que ainda está numa alta de mortes de casos todos os dias, diferente de Nova York e outros estados. Uhum. Então acho que a logística pode ser um pouco complicada, né? Na prática. Na teoria pode parecer fácil, mas na prática ninguém sabe. Mas é como o Dana White falou, ele disse que vamos ver, se funcionar, vai. Se não funcionar, ele disse que arca com as consequências. Uhum. Exatamente. Daqui a pouquinho o Diego vai trazer mais informações sobre as lutas que vão ter nos card preliminar e no card principal do UFC, no dia 9 de maio. Lembrando que a gente vai fazer até uma pré-live aqui antes das lutas do UFC. Eu e o Diego a gente vai estar novamente aqui no Facebook.
E lembrando a todos que essa nossa transmissão está sendo patrocinada pela 88bets, portanto, faça suas apostas, mesmo com o futebol parado, mas tem o futebol online. Mandar um abraço para a galera da Global Foot que está fazendo parceria com a gente, fazendo as nossas transmissões ao vivo aqui no nosso Facebook, campeonatos, enfim, competições, vem muita coisa boa aí. E senhores, nas nossas pautas, né, de hoje, vamos começar falando falar sobre a paralisação dos esportes, né, por conta da quarentena, e uma possível volta das atividades, tanto do futebol nacional e do futebol internacional. Começar pelo Ramon, né, que vai trazer algumas informações, e depois em seguida a gente vai trazendo novas informações, um de cada vez. Ramon, para começar, como é que você acha da volta do futebol, na volta dos estaduais, o início do Campeonato Brasileiro, há uma expectativa de como o Brasileirão irá começar, né? Porque se vai ser no formato europeu ou no formato tradicional. Como é que está sendo a expectativa para... O que você avalia essa volta do futebol? Aliás, não só do futebol, mas dos demais esportes. É importante que vá retornando aos poucos, né? Também não pode ser muito rápido, né? Por exemplo, não pode ainda ter torcida no estádio, né? Mas já pode acontecer jogos sem torcida, né? Aos poucos, né? E a CBF, ela já está articulando para começar os estaduais, se possível, daqui a 2 semanas, retornar, né? No dia 17 de maio. A cúpula da CBF teve uma reunião por videoconferência com as confederações estaduais, que foi na terça-feira. E para conversar sobre essa questão do retorno, né? A sugestão da CBF é que as afiliadas tentem viabilizar o retorno dos campeonatos locais no fim de semana, depois desse próximo, daqui a 2 semanas. João Marcos, você concorda com a opinião do Ramon? O que você pode complementar também um pouco sobre essa volta dos estaduais? Tem Copa do Nordeste aqui para a região Nordeste, tem a Copa do Nordeste também. O que você avalia? Você concorda com as decisões que os clubes estão fazendo? Todo dia aí, a gente eu sei que o futebol é bem necessário, as pessoas gostam, né? Nosso maior esporte, mas cedo para voltar, tem condição de treinar. Quando treinar, vai ter que treinar de máscara, já tem que ir vestido. Eu vi outro dia uma declaração do presidente do Internacional que quiser jogar, que vai embora, não é? Entendeu? O cara não quer. João Marcos, a gente está com um probleminha no teu microfone, tá? A gente não está conseguindo ouvir muito o que tu tá falando. Se tiver como corrigir, dá uma corrigida no teu microfone, fala um pouquinho mais alto. Eu vou passar a palavra para o Felipe. Felipe, o que você pode avaliar, o que você pode complementar sobre essa volta do esporte para o brasileiro? Já temos o UFC, o que você avalia? Enquanto o João Marcos vai dar uma corrigida no microfone dele. Eu acho que agora não é o momento do futebol voltar, nem das atividades no Brasil. Por exemplo, o Flamengo já está estudando a volta aos treinos, mas eu acho que ainda não é o momento, até porque ainda está crescendo muito o número de casos no Brasil. Então, acho que tem que esperar um pouco para quando tudo começar a baixar, aí sim, voltar as atividades aos poucos, e quando o número de casos for bem baixo, aí sim voltar os campeonatos. Mas para voltar os treinos ainda tem que abaixar um pouco, e os campeonatos só quando já tiver quase tudo controlado. Acho que não vale a pena arriscar os jogadores, jornalistas, todo o pessoal que se envolve no dia de jogo. Exato. Diego, algo para comentar também sobre essa volta do futebol, o esporte voltando, tentando voltar gradativamente? Vai ter agora os testes rápidos, né, que querem fazer, tanto os clubes como o pessoal do UFC também. Pois é, acho complicado. É claro que o futebol é uma paixão nacional, todo mundo quer ver jogo novo, né? Não quer ver só reprise. Mas a questão é a mesma questão da logística, né? Não dá para garantir que nenhum jogador vai ser contaminado nesse período. Tem a questão que eles pretendem se aproximar aos poucos, primeiro o grupo de tanto, e depois ir se aproximando. Mas, na minha visão, isso até choca com alguns prazos que eles estão botando para voltar, né? Por exemplo, se voltar em maio e
a evolução dos treinos, como é que vai ser, se eles vão estar em um time minimamente bom para voltar a jogar já em maio. Uhum. O Botafogo, inclusive, ele agora vai fazer treino em home office, né? Treinos guiados pelo clube em home office. E outros clubes estão estudando isso também. Uhum. Aí, eu acho que a logística é um pouco complicada, né, no momento. Uhum. Acho que eu concordo com o Alexandre Calil, lá de Minas, que não é o momento para pensar em voltar em futebol, né? Uhum. Mas, se voltar, espero que dê tudo certo e que nada dê errado, né? Uhum. Bom, a gente já volta falando sobre esse assunto, enquanto o João Marcos vai corrigindo o microfone. O Ednardo, nosso companheiro de equipe, entrou aqui na nossa transmissão de última hora, mas acabou dando certo. Ednardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Dê boa tarde a todo o nosso público que está acompanhando nesse exato momento a nossa transmissão. E aí? Ednardo, eu não sei se... Opa, pode dizer, pode comentar. Eu quero saber se está me escutando bem. Estamos escutando bem. Tá todo mundo aqui escutando perfeitamente a... Ok. Problemas técnicos. Pronto, o do João Marcos já deu certo. O Rinaldo aqui também. Portanto, toda a nossa equipe aqui já está presente aqui no na nossa live. Ednardo, não sei se você conseguiu acompanhar aqui a lógica. A gente estava comentando sobre a volta do futebol. O que é que você pode avaliar um pouco sobre a volta dos campeonatos? O que é que você acha que você é a favor ou contra? O que é que os clubes deveriam fazer caso voltem? Não só os clubes, mas também o mundo da luta também. Olha, João Pedro, eu acho muito prematuro, cara, para você fazer alguma previsão. Porque se a gente for analisar o nosso local, né, aqui no estado do Ceará, tá muito ruim, tá muito complicado para voltar. Eu acho muito prematuro até estipular uma data. O problema com Portugal, por exemplo, já vai voltar dia 30 de maio, né? E isso criar um pouco as coisas do nosso lado, mas a gente tem que avaliar, eu acho que está muito complicado no Brasil para analisar uma data. Eu mesmo, eu não tenho previsão para dizer quando é que vai voltar. Eu sou totalmente contra voltar no momento. Eu acho que no momento não tem a mínima condição. Perfeitamente. Não sei se o Marcos está me ouvindo agora, João Marcos? Tranquilo, tô ouvindo. Pronto, perfeito. Seu microfone está perfeito agora. Pode terminar a sua fala, já que a gente teve que encerrar aqui um pouquinho para você corrigir. Não, eu tava dizendo, o Felipe até falou muita coisa que eu falei. Porque eu disse assim, cara, que não tem condição nenhuma de a gente voltar a ver futebol agora, né? No caso, os clubes voltarem. Por quê? Cara, tá no ápice da pandemia em todo lugar, né? Você não... Tá todo mundo ainda em casa. Ninguém pode sair. Eu tava falando que eu vi outro dia a entrevista do presidente do Internacional, ele dizendo que quem não quiser jogar, que vai embora. Não é assim, cara. Entendeu? Não é tipo assim, o cara não quer jogar porque, pô, o cara tem família. O cara não pode, sabe? Pôr, né? Exatamente. Exatamente. Eu não posso, por exemplo, obrigar alguém a jogar num momento desse. É um momento totalmente diferente. A gente não vive uma coisa dessa. A última vez que teve uma situação dessa, eu não era nem nascido, nem estava nem perto. Eu sou de 98, então... Por exemplo, teve a gripe espanhola, se eu não me engano, há 100 anos atrás, parece. Cara, não tem condição, a gente nunca passou nem perto disso. Teve outras crises, mas não foi nada parecido. A gente não pode sair de casa, é gente morrendo atrás de morte atrás de morte. E dizem até que vai piorar agora, que o mês de maio vai ser o pico aqui em Fortaleza. Exatamente. Então não tem condição nenhuma. Entendeu? Falar de voltar ao futebol agora é até um pouco de responsabilidade. E até falando sobre... Eu vi o Felipe falando sobre o Flamengo. Eu queria até entender um pouco essa questão da volta do Jorge Jesus. Porque eu acho assim que é um pouco de irresponsabilidade do Jorge com ele mesmo. E do Flamengo com ele, com o profissional. Porque ele é um grupo de risco. O cara tem quase 70 anos de idade. Sabe? Exatamente. Eu acho que... É lógico que o Flamengo quer renovar... É lógico que o Flamengo quer, né, ter o seu, para mim, o melhor treinador da história do Flamengo, mais tempo no clube, mas eu acho que o momento é inoportuno para falar de contratação, aliás, de renovação de contrato. Felipe? Mas eu acho.
No caso do Flamengo, Não, no caso pode- do Flamengo, porque ele quer garantir o seu treinador, né? Porque ele pode pegar outras propostas, então o Flamengo ele quer garantir logo o seu treinador. E ele tá certo nesse ponto, né? Não, Ednardo, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, hoje com o mundo globalizado, internet e tudo, você facilmente manda um contrato, sabe? Não precisa o cara vir aqui, não agora, né? Então, entendeu? Eu acho até que o próprio Jorge Jesus, pela consideração que ele tem com o Flamengo, pela parte do carinho que ele tem da torcida com ele e ele com a torcida, que é uma simbiose muito legal, que se construiu no futebol brasileiro entre Jorge Jesus e Flamengo, instituição, torcida, jogadores, eu acho que ele entenderia perfeitamente e eu acho até que ele daria a prioridade para o Flamengo. Não tem nem sentido ele querer sair do Flamengo. Para que vai se arriscar? Não tem nem sentido. Eu acho que. Não sei, eu acho que não tem sentido ele fazer. Acho que ele garantir mesmo do Flamengo. Agora, o problema, como eu te falei, eu também achei antecipada a volta dele, porque vão treinar como, cara? Porque o pessoal treina na Alemanha que é sem bola, né? Praticamente, né? Porque sem previsão de uma data, fica uma coisa meio, né? Tem lógica, Não, né? Na Alemanha já foi cancelado os treinos porque 3 jogadores do Colônia foram diagnosticados com o coronavírus. Pois é. Em Portugal já está uma situação mais controlada, aí já dá para treinar. Mas lá começou bem antes, se eu não me engano, foi um dos primeiros países da Europa que foi pego pelo Covid-19. Até 30 de maio. na Inglaterra. 30 Pode comentar, Felipe. Até na Inglaterra também, o Arsenal já voltou aos treinamentos. E só voltando no assunto do Flamengo, acho que o Jorge Jesus voltou porque já estava nos planos do Flamengo voltar a treinar agora em maio. Então não foi nenhuma exigência dele, acho que já era dos planos do clube voltar a treinar. E por isso que ele retornou ao Brasil. Mas com essa situação, eu acho bem difícil os treinos realmente rolarem. E eles estão falando em fazer testes nos familiares dos jogadores e nos jogadores para ver, e nos funcionários, para ver se não tem ninguém contaminado para não ter nenhum risco. E a gente fala sobre o futebol carioca, porque a gente, por exemplo, a gente tem o Felipe, direto do Rio, representando nossa página, e ele acompanha um pouco mais diariamente como é que está o andamento dos clubes, né? E a gente fala do Flamengo, do Botafogo, o Diego sempre acompanha diariamente o Botafogo também, mas como é que anda o Fluminense e o Vasco também, já que Vasco e Fluminense tem seus déficits financeiros altíssimos, né? O Vasco agora que estava aos poucos caminhando nos trilhos, né? Como é que está a situação desses dois clubes, Vasco e Fluminense? O Vasco ainda está numa situação financeira bem complicada. Essa crise veio para deixar ainda mais difícil a situação do Vasco, que já vem com salários atrasados desde o ano passado. Então, sem as receitas de jogos, sem as receitas da TV, que são muito importantes, não vem tendo a saída para conseguir pagar os jogadores, tanto os atrasados quanto os salários do atual mês. Pelos posicionamentos que eu vi, os presidentes de Vasco e Fluminense são contra a volta agora das competições, eles não veem muito sentido nisso tudo. E são dois clubes, como você falou, estão financeiramente muito afetados e mesmo nessa situação eles não estão cogitando a volta do futebol como vem acontecendo com o Flamengo. Então é uma situação para a gente pensar, porque se quem mais precisa não quer voltar, agora porque entende que é um risco muito grande, tem algumas coisas erradas aí. Exatamente. Diego, quer complementar alguma informação? Acho que a crise no Vasco está muito grande, porque eu estava vendo que tem uma lista de dispensa para julho, se eu não me engano, o contrato de muitos jogadores acabam, e a prioridade para eles é renovar com o Fernando Miguel, o Raul e o Ricardo Graça, que são nomes importantes no elenco, mas que existe uma probabilidade muito grande de eles saírem. Porque vão ter que renegociar salário e tudo mais, então o negócio está complicado lá. Está bem complicado mesmo. Ramon, complementar também mais alguma informação a respeito sobre essa volta do futebol, a análise dos clubes, não só carioca, mas também paulista, e também os nossos clubes daqui, o nosso público, já a gente vai falar sobre nossos times cearenses, né? E, Ramon, o que você pode falar mais um pouco também a respeito da sua visão, como é que você analisa essa volta do futebol, como é que tá? Os demais estaduais, né? Por exemplo, o Catarinense sinalizou que seria o primeiro a voltar, já estariam articulando lá para conseguir voltar, mas o governo do estado vetou. Então não vai ser mais o primeiro a voltar ao Campeonato Catarinense, né? O Gaúcho também, né? Tem uma
Uma coisa também, não sei se o Felipe ouviu falar, que o Campeonato Carioca poderia ser encerrado em Brasília, caso não liberasse o Maracanã. O Felipe sabe alguma coisa sobre isso? Oi, o seu áudio cortou, repete, por favor. Que o Campeonato Carioca poderia ser encerrado em Brasília, Ah, caso não liberasse o Maracanã. eu vi, foi até uma proposta, porque o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, até o Vasco costumam jogar muito em Brasília e tem muita torcida lá, mas eu acho difícil voltar lá, até porque Brasília também tem muitos casos. Vai depender da FERJ, tem que se acertar com a FERJ, tem que se acertar com os outros clubes, não são só os 4 grandes do Rio que teriam que jogar lá. Então acho uma situação muito complicada, acho bem improvável de acontecer. O Distrito Federal já é um dos primeiros estados que está relaxando as medidas. Não, sim, mas por tudo que está acontecendo, acho que o Rio é um estado que está com bastantes casos, então para mover todas as equipes para lá, jogar só num estádio, eu acho muito complicado. É muita coisa envolvida Por nisso. isso que eu não entendi muito bem. Eu achei que pode ser só os jogos que seriam no Maracanã, né? Entendi muito bem por isso, né? Porque se for fazer todos os jogos no estádio só, vai ficar sem sentido. Eu também, quando eu vi isso, achei muito confuso, não Estranho. consegui acompanhar muito bem, mas eu acho bem provável de acontecer. Eu vi na matéria também, na matéria que eu li, que seria caso não liberassem o Maracanã. Então, acho que seriam só os jogos do Maracanã que não fossem poder ser realizados. Porque tem os times da capital e tem os times do resto do Rio de Janeiro, né? E eu acho que nos interiores eu não sei como é que tá a situação. A gente sabe mais da situação das capitais. Algumas cidades do interior que também estão bem afetadas, mas eu acho muito difícil, porque ia envolver muita coisa. Então, acho bem provável mesmo voltar agora. Tanto em Brasília como no Rio. Bom, eu queria, antes de a gente continuar com nossas pautas, agradecer a audiência, né, que está crescendo aqui a nossa transmissão. Estou vendo aqui as estatísticas em tempo real do Facebook. Muito obrigado a todo o nosso público que está chegando agora, acompanhando nosso programa. A gente começou um pouquinho atrasado, mas deu certo. Tipo, o Ednardo, aos 45, fazendo juízo ao nosso programa, já está fazendo parte aqui da nossa transmissão. Ainda bem que deu tudo certo aqui, todo mundo participando. Vai ser a primeira de muitas, a gente vai receber convidados aqui. De imediato a gente vai trazer, já trago para todos vocês em primeira mão, que nós vamos ter aqui no próximo programa o jornalista Bruno Balacó, jornalista do Grupo Povo de Comunicação, e também os jogadores do Ceará e do Fortaleza vão estar presentes na nossa transmissão. A gente está só esperando a confirmação da assessoria de imprensa do clube, mas a possibilidade de Guto Ferreira estar participando aqui da nossa transmissão também no próximo programa. Portanto, já vão logo se preparando para perguntas. Vocês que estão acompanhando agora, vai divulgando que em breve jogadores de Ceará e Fortaleza vão estar presentes aqui na nossa transmissão também. E vamos trazer algumas novidades ao longo desse período de quarentena, trazer vocês bem informados na medida do possível, corrigir nossos problemas técnicos. E trazendo agora uma outra informação que eu acabei de checar aqui, a gente está falando aqui de clubes, né? E já entrando no outro assunto, é falar sobre as demissões que estão acontecendo nos clubes, né? A gente não fala nos clubes grandes, mas, por exemplo, esses clubes medianos que disputam a maioria só os estaduais, ou também só disputam na Série B, por exemplo, eles estão fazendo corte de gastos, dispensando, demitindo funcionários do clube que trabalhavam há anos. E gostaria de falar com vocês, o que é que vocês acham desse momento que está complicado agora, de financeiro do clube, por exemplo. Eu recebi informação, até o Felipe pode me confirmar depois, que o Flamengo vai dispensar 300 funcionários do clube, o clube de regatas vai dispensar 300 funcionários que trabalhavam há anos, desde a portaria, enfim. O que é que vocês avaliam esse momento complicado agora que está se tornando, que são o financeiro do clube? Pegando até um pouco do fio da meada, né? O assunto do Fluminense com o Vasco, por exemplo. Vou começar aqui dando prioridade para o Ramon. Ramon, pode começar a falar a respeito e depois quem quiser complementar. Complicado, né? No caso, por questão financeira do clube, é isso? Isso, questão financeira, exatamente. As demissões que estão ocorrendo. Esse é um grande problema que está acontecendo, não só nesse contexto do futebol, mas no contexto de um modo geral, porque os empregos também significam vidas, né? Porque as pessoas precisam se sustentar, né? Como disse o ministro da Saúde, o novo, né? A economia e a saúde não estão competindo uma com a outra. A gente precisa ver os dois, né? A gente precisa ponderar, né? Porque as pessoas estão perdendo empregos, então isso também é um risco para a vida, porque as pessoas podem morrer de fome, algo assim. Então as pessoas também precisam dos seus empregos, né? Assim como da saúde.
João Eu vejo Marcos? assim. Olha, João, é, eu sou a favor de um seguinte. Eu acho que é muito fácil você cortar pelo aquele que não tem tanta condição de seguir, como são esses funcionários da cozinha, os caras que limpam, massagistas, essas pessoas que são ativos do clube, mas que não ganham muito. Por exemplo, vou citar de novo o Flamengo. Eu acho muito melhor, para você não demitir pessoas que estão lá há tanto tempo, você fazer um acordo com os jogadores e pagar metade do salário, ou 60%, sabe? Porque o que é que vai adiantar você demitir tanta gente e ficar com, sabe? Os caras ganham 1 milhão, enfim, não vai adiantar nada, porque, por exemplo, o Porque maior, o grosso vai ter que mesmo do dinheiro, vai ter que contratar de novo, né? E vai ficar sem massagista, vai o ficar sem grosso roupa. do dinheiro, o grosso do dinheiro mesmo, tá nos caras. Então não tem sentido. Então eu poderia fazer como o Palmeiras fez. O Palmeiras fez um acordo com os funcionários de não demitir ninguém, porém ele vai fazer pagamento, se eu não me engano, de 40% do salário. Vai dar uma quebrada no orçamento das pessoas. Eu acho que seria muito mais interessante, porque aí você não mandaria ninguém embora e ao mesmo tempo você faria uma economia. E eu tenho certeza absoluta que quando for confirmado todas essas demissões, vai vir uma pressão gigantesca em cima da diretoria do Flamengo. E qualquer clube que eu estou citando o Flamengo porque foi o que demitiu, mas poderia ser qualquer um. Isso. Vai vir uma pressão gigantesca em cima da torcida, aliás, da torcida com a diretoria, que já está uma situação já desde a época daquela questão das famílias e tal, já está uma coisa desgastada. Aí vai ter uma situação dessa, aí vai falar, pô, mas não, por que não baixa dos caras? E os jogadores, sem ter nada a ver, porque eles são funcionários também, eles estão ganhando o que eles acham que eles têm direito. E está no direito deles. Entendeu? Exatamente. Porém, eu acho que Não preocupa. quem tem que fazer isso é a diretoria de chegar nos caras, ó, galera, é o seguinte, vocês ganham 1 milhão, vocês ganham 900 pau. Peraí, vamos fazer um acordo? Que esse pessoal precisa. Eu tenho certeza que os caras vão gostar, porque o ambiente lá é muito bom. Esse pessoal assim de limpeza, da cozinha, sempre tem amizade com os jogadores, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Leandro Castan do Vasco, e ele já ajudou muita gente que trabalha no Vasco, na época que o Vasco estava devendo salários. E o Vasco está tentando pagar aos poucos. Eu falo do ano passado, quando o Luxemburgo chegou, tava aquela crise desgraçada no Vasco, pior do que tá, e eles ajudavam as pessoas mais necessitadas, porque os caras têm mais condições. Então os jogadores gostam dessas pessoas. Eu acho que em prol delas, eu tenho certeza que eles abaixariam o salário sem problema nenhum. O Ednardo. Flamengo até começou. Não, pode iniciar, Felipe. Depois a gente volta pro Ednardo. O Flamengo começou a negociação com os jogadores para reduzir. Os jogadores se mostraram abertos a reduzir. Se eu não me engano, são 6 jogadores que estão negociando a redução de salários. E tudo indica que eles vão chegar num acordo em breve, porque Justamente. segundo Porque, que Felipe, o que saiu, os jogadores estão muito abertos e não querem ver os funcionários sendo demitidos. exatamente, porque gosta, tem aquele. Até a gente mesmo, qualquer trabalho que você vá usar seu serviço, você faz amizade com essas pessoas, cria-se um laço de carinho. Um clube não é feito só pelo cara que está dentro do campo. Se não tiver o cara que lava os uniformes, se não tiver o cara que faz ali a comida para os jogadores, não adianta de nada, irmão. Sabe? Então, eu acho que tenho certeza que todos eles, Diego, Gabigol, Arrascaeta, têm amizade com essas pessoas e até de repente ajudam elas, alguma coisa. A gente sabe disso. Os caras têm sempre, e não é no Flamengo não, em todos os clubes tem esse carinho com essas pessoas que tem uma função mais de bastidor do clube. Então, eu tenho certeza que
em prol dessas não demissões, eles vão abaixar o salário com certeza. E atingir as categorias de base e funcionários da portaria, todos os setores. Então acho que os jogadores vão abaixar o salário muito em breve para que não ocorra essas demissões. Exatamente. Ednardo, Eu fiquei preocupado com essa notícia do Flamengo, que ia demitir os funcionários, porque o Flamengo, com a aporte financeiro que tem, queria fazer isso. Imagina os outros clubes que não têm. Né? Porque o Flamengo financeiramente é bem, o Flamengo às vezes você fica preocupado, e aí? E os clubes pequenos, vamos supor, vai fazer o quê? Eu não sei se o Guarani de Sobral demitiu o elenco inteiro, não foi aqui o Guarani de Sobral? sim. Não tinha condição de pagar. Quer dizer, eu fiquei preocupado, se o Flamengo vai fazer isso, quer fazer isso, que parece que demitiu, não sei se o Felipe pode me confirmar, 62 funcionários já foram demitidos, né? Pelo menos que eu vi. Eu vi que iam ser 62 ao todo, eu vi que tinham sido já 10 desligados do clube e os outros 52 seriam convocados e também seriam dispensados, mas ainda não sei se já chegou a demitir todos os 62. Eu vi esse número de 62 também. Eu também vi. Oi. O Fera tá no meio, né, dos funcionários. Eu não vi, eu acho que não. Eu acho que vai demitir o pessoal, algumas pessoas da base e do tipo da portaria, da recepção, dessa parte. Acho que da comissão técnica esse pessoal assim não vai ser afetado. Eu cheguei a ver, não se li eu não me engano, o Fera tava no meio, os jogadores pediam para não demitir, algo do tipo. Eu acho que os jogadores reduzindo o salário, fazendo uma pressão na diretoria, eles até recontratem as pessoas que já foram desligadas. Pode haver, né, de as pessoas que foram demitidas acabarem retornando depois que tiver uma condição financeira melhor no clube, né? Isso. Elas não são dispensadas. Talvez seja até esse o plano, né? O cara já dispensa, assim, pensando em trazer de volta, né? Uma dispensa definitiva, talvez. Acho que é só por esse período, porque tá afetando todo mundo. Mas eu acho que com a pressão dos jogadores, ali eu acho que vai recontratar essas pessoas em breve. Até os jogadores podem ajudá-los, como já falaram aí. Então acho que isso vai acontecer sim. Diego. Diego? Oi. O que você tem a falar a respeito sobre também essa parte do financeiro, essa questão das demissões? Acho que não tem nada novo para falar, né? Acho que todo mundo já falou bastante. Eu concordo muito com o João Marcos. Eu acho que, cara, o grosso do salário é com os jogadores, né? Dá para chegar a um acordo aí, cortar nem que seja 25%, 30%, que dá para viver bem, né? Querendo ou não. Mas acho que os funcionários os funcionários portaria, essa galera, é a parte mais frágil, assim, em termos de salário, que se cortar fica complicado para eles. Eu não sou a favor mesmo da redução assim, dos atletas. Muitos clubes já fizeram isso. Alguns jogadores pontuais foram contra, né? O Guilherme Arana, se eu não me engano, não sei se foi o Felipe Bastos, ele também se posicionou. Mas eu acho bem mais prudente cortar dos atletas mesmo. E só falando mais um pouco sobre o Vasco que tinha um CT alugado já devolveu o CT e caso os treinamentos do Vasco voltem vão ser por um tempo em São Januário, que o Vasco quer cortar todos os gastos possíveis e eles alugavam o CT. O Campelo estuda que vai economizar por volta de 500 mil com a devolução do CT nesse momento. É muito complicado mesmo. Agora a gente vai falar ainda nessa questão, mas agora falando dos nossos clubes cearenses. Ceará e Fortaleza, por exemplo, agora falando mais dos nossos clubes locais, Ceará e Fortaleza deram férias coletivas para os jogadores e, inclusive, já acabou essas férias. Portanto, está em negociação junto com a Federação Cearense de Futebol a retomada do futebol para encerrar o estadual, porque caso foi cancelado o estadual, o Ferroviário seria campeão, pois está na liderança do grupo, na classificação geral. E ainda tem a final o mata-mata da Copa do Nordeste. Houve informações de que a Copa do Nordeste seria disputada no Recife para ajudar na logística das equipes, isso com os portões fechados, evidentemente, mas com testes rápidos. Portanto, eu gostaria de começar agora, começando pelo Ramon, que já está na primeira fileira. Ramon, o que você avalia também os clubes cearenses, as medidas, todas as precauções que os clubes estão tomando para a retomada do futebol cearense? Bem, a informação que
que eu tenho, dos clubes em si, confesso que eu não acompanhei o suficiente para estar trazendo. Acho que os meus colegas vão trazer uma apuração melhor. Mas eu estou sabendo que a Federação Cearense, nos próximos dias, vai se reunir com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará já para discutir esse retorno. Mas essa informação foi antes do governador decretar que vai prorrogar ainda a quarentena, que estava prevista para terminar no dia 5 de maio, né? Na terça-feira. E ontem ele anunciou que vai prorrogar. Não prorrogou, entendeu? Anunciou que vai prorrogar e não deu ainda o tempo, mas vai prorrogar e a gente não sabe ainda até quando. Então, não sei se o Campeonato Cearense vai recomeçar quando a CBF quer, que é no dia 17 de maio, domingo. João Marcos. Olha, João, primeiro, eu sou contra essa Copa do Nordeste em Recife, acho totalmente sem noção. Acho que nem devia ter. Continua, vai ter o ano inteiro, né? A Copa do Nordeste não é como por exemplo, o estadual, que tem que acabar agora no começo do ano. Dá para terminar no final do ano tranquilamente, até porque eu acho muito difícil um time nordestino chegar em Sul-Americana forte. Se eu não me engano, só tem o Bahia. Então, dá tranquilamente, não precisa nem isso, é mudança de local. É mais esperar para acabar. Ou até não começou nenhum mata-mata, se não tiver condição, cancela e começa outra no outro ano. Né? Não tem nenhuma probabilidade de acontecer lá, pelo menos isso para mim. Segundo, falar de voltar aqui no Ceará, a atividade é até um sacrilégio, né? Não sei, eu acho que o Marcelo Paes e o Robson de Castro, desculpa, se eles falaram isso, eu não vi, mas se eles estão querendo isso aí, eu acho que se eu sou um jogador do Ceará ou do Fortaleza, eu peço para ir embora. Irmãos, olha, isso aqui você não tem noção, sabe? Porque o nosso estado é um dos principais em questão de morte e casos. Né? É Não tem complicado. condição nenhuma de ter campeonato cearense agora. Se tiver que dar o título pro Ferroviário, dê. Mas sempre tem aquela rivalidade, né, que querem manter de Ceará e Fortaleza. O problema não é só questão de dar o título pro Ferroviário, porque aí vai englobar a vaga da Copa do Nordeste do outro ano, Copa do Brasil, tem uma peculiaridade no meio, né? Mas assim, o que eu acho que os clubes têm que entender é o seguinte, o campeonato estadual, hoje, eu tô falando hoje, eu já falei isso, a gente sempre tá conversando no grupo, eu sou contra o estadual há muito tempo, eu acho uma perda de tempo. Também. Eu sou a favor de criação. Mas os times pequenos vão ficar sem calendário. Pega o exemplo da Inglaterra e faz outras divisões. Por que só tem 4 divisões aqui? Por que não cria a Série E, a Série F, a Série G? Por quê? Aí incha a Série D, bota uma porrada de time para disputar um mata-mata que parece que não acaba nunca. O time só joga 6 partidas, eliminado joga mais, né? Exatamente. No grupo 6 partidas e joga mais. Por que você não pega... Por que você não pega esses times e faz 20, 20, 20, 20 como é a Série A? Se quiser fazer um mata-mata, faz como na Série C. A Série C eu acho bem organizada. Tipo, 10 aqui, 10 aqui, depois se encontram 8 e faz um mata-mata. Agora até que mudou, né? Mudou o regulamento. Mudou. Vai ser um quadrangular, né? Aliás, um octogonal. Quadrangular e tal. Octogonal. Fortaleza vivia lutando por isso, e aí quando conseguiu subir... Aí mudaram agora. O regulamento. Não tem um corpo que não tem... Sabe? Eu não fazia questão de estar lá por causa do regulamento, não. Continuando, né? Poxa, qual é o sentido do campeonato estadual? Olha o campeonato carioca. O Felipe pode até falar melhor do que eu. Cara, é triste ver um jogo do campeonato carioca. Todo ano muda o regulamento. Eu lembro, o Felipe vai poder me ajudar. Eu não sei se foi 2017 ou 2018. O Vasco ganhou a Taça Rio
e não foi pra final. Não se classificou nem pra semifinal. Eu acho que o Flamengo foi campeão carioca sem ganhar a Taça Guanabara e sem ganhar a Taça Rio. Se eu não me engano, essa final aí que eu tô falando foi um Fla-Flu. Se eu não me engano. Eu também acho O que foi. Vasco ganha a Taça Rio, não se classifica pra semifinal. É incrível aquilo ali, mano. Poxa, qual é o sentido disso? Antigamente era até bem definido. Era o campeão da Taça Guanabara. E se ganhasse a Taça Guanabara e a Taça Rio, já era campeão carioca. Se ganhasse a Taça Tanto é que Guanabara e o outro mais a fácil Taça que- Rio, eles disputavam o título. Tanto é que o Campeonato Carioca virou modelo para todo o Brasil. Aqui também era assim. O primeiro turno do Cearense, Tinha turnos. o campeão pegava o vencedor do segundo turno, e se os dois ganhassem os dois turnos, era campeão arrastando, que a gente falava aqui. Exatamente. Então, agora não tem mais nada. Sabe? Não faz sentido. O Campeonato Cearense é até um que eu gosto. Porque, por exemplo, o Ceará agora contratou o Jacaré, contratou o Kleber. É um campeonato que sempre revela bons jogadores. Só que eu acho que, se é para continuar o estadual, eu acho que deveria ser disputado em data FIFA. Uhum. Ou em sei lá, num período curto, sabe? Menos datas, porque não tem condição, cara. Aí você Acho joga que- o estadual, você joga, por exemplo, o Boa Vista. O Boa Vista ano passado não se classificou, jogou, se eu não me engano, 8 partidas, 4 Taça Guanabara e 4 Taça Rio. Jogou 3 partidas da série, aliás, 6 partidas da série D. Que calendário é esse? Morreu Só ali. calendário. Aí os caras falam, vai ficar sem calendário. Que calendário é esse? É complicado, viu? Pô, 14 jogos? Que calendário é esse? Desculpa, gente, não tem condição. Eu já falei várias vezes. Eu sou a favor de criar várias divisões, colocar esses times pelo ranking da CBF lá. Aí eu vejo muita gente falando, mas não dá, porque esses times não têm condição de viajar pro outro lado do Brasil. A CBF todo ano tem um superávit bilionário. Verdade. Todo ano o balanço da CBF é bilionário. Será que ela deu, agora, se eu não me engano, 20 milhões para os times da Série D e C? 20 milhões de uma instituição que arrecada milhões, bilhões mais do que isso. Fora os Só os patrocinadores, né? amistosos da seleção brasileira, cara. Só os amistosos da seleção brasileira entopem o cofre da CBF de dinheiro. Exatamente. É, Aí eu complicado. vou aqui defender a federação? Não. As federações, no caso, não. Por quê? Porque eu acho que se tivesse o estadual, por exemplo, se o estadual fosse disputado em data FIFA, aí o estadual seria importante. Por quê? Porque você teria calendário o ano inteiro. É. Atrelada aos campeonatos nacionais, que no caso seriam as divisões criadas, né? Que jogariam 20 clubes, como eu falei aqui, jogariam 20 clubes, divididos, poderia dividir 2 grupos de 10, como é a Série C, enfim, mas teria calendário o ano inteiro. Aí você teria desempenho, você teria dinheiro para pagar os jogadores, porque esses jogadores geralmente não são caros, né? Para a realidade do clube, dá para o clube pagar. A CBF ia dar um apoio, com certeza, porque é um campeonato dela. Mas aí quer empurrar com a barriga um estadual, que já é uma porcaria. Sabe? Desculpa, cara. Você entendeu? O Aqui- problema dos estaduais é porque as federações, elas dependem dos estaduais, né? E Exatamente. vai existir, vamos supor, que não tem mais estadual no Brasil. Aí qual é a função da Federação Cearense, né? Vai ficar um pouco órfão, né, entre aspas. Então por isso que eles ainda tentam os estaduais. Eu concordo, é uma porcaria. Já pensou o estadual do Campeonato Mato Grosso? A CREA Mas deve ser uma- Ednardo, mas Ednardo, olha só. Cara, você já viu Clássico Rei, Ceará e Federação? Fortaleza e Federação? A federação depende dos Tá bem. times. a Com Federação certeza. depende Se os dos times, times, eu concordo. se os times estiverem nisso aí, do que adianta ter federação? O Federação pessoal tem ganhando que dinheiro, dinheiro e dinheiro, e o Guarani de Sobral tendo que demitir todo Você mundo. tem que entender quando o Ceará e Fortaleza lota aquele Castelão, aquela renda ali, que é 1 milhão, vai uma parcelinha para a Federação Cearense. Viu? A Federação lucra com aquilo ali. Eu não tô falando só de federação cearense, não. Isso serve para todos. Eu acho que
Existe na CBF uma coisa chamada política. E isso é informação. Lá dentro tem gente que quer mais divisões. Porém, o caboclo quer fazer política, porque as federações têm peso 2. Exatamente. Para quem não sabe, os clubes, por exemplo, eu sou candidato ao presidente da CBF. O João Pedro também. Se eu receber o voto de todos os clubes do Brasil e o João Pedro receber todas as federações, ele ganha de mim. Exatamente. É complicado. Tem. Edinardo, É difícil, cara. sua palavra. Se tem interesse financeiro de todas as federações, então é muito difícil acabar com os estaduais, porque delas não vão querer. Não, eu não acho que teria que acabar o estadual. Eu não acho. Eu acho que ele teria que ser jogado o ano inteiro. Em data FIFA. Como é na Inglaterra. A Inglaterra não tem estadual, mas tem a Copa da Liga Inglesa, que dura a temporada inteira praticamente, porque a final é em março. Porque lá a temporada é de agosto a junho. Pô, termina em março, é legal. Você começa ali no começo do ano, né? De janeiro, aí você termina o estadual em outubro. É legal. Inclusive, você começa... eles querem mudar o calendário para ficar igual o nosso daqui, de janeiro a dezembro. É verdade. Tem proposta. Essa proposta é da Federação Italiana. Na verdade, não é nem da Federação Italiana, era do vice-presidente da Federação Italiana. Por quê? Porque eles entendem que como teve essa paralisação toda, provavelmente vai ser encerrada a temporada em todo canto na Europa. Aí o que é que eles falam? Pô, se a gente fizer a temporada de um ano para o outro, a gente vai chegar na Copa do Mundo sobrecarregado. Como a Copa, para quem não sabe, a Copa do Mundo de 22 vai ser em dezembro. Então eles querem fazer... mudar o calendário. Eles não deram essa proposta, né? Ainda vai entrar em votação e tudo. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar de janeiro até novembro, eles folgam alguns dias e já entra, quem é convocado para a Copa vai para a Copa. Não sei se vocês já estão sabendo que a Federação Argentina, a AFA, já vai adotar o calendário de janeiro a dezembro, viu? Estava vendo a reportagem e eles não vão querer mais aquele janeiro a dezembro, vão fazer justamente por isso que tu falou, já, em relação à Copa do Mundo, realmente por isso. Porque assim, na Europa, a mudança vai ser por quê? Porque a Eurocopa também parece que vai ser no final de 2021. Eles não querem fazer no meio de 2020 e 2021, por quê? Porque vai ser muito em cima da hora, ninguém sabe como é que vai estar até lá, né? A gente não sabe se o coronavírus vai sumir até lá, vai começar uma nova temporada. Já vai ter vacina, então, né? Exatamente. Então, lá, se você colocar a Eurocopa no final do ano, isso é só uma proposta também. Isso aqui não é informação, não. Assim, é só uma proposta que colocaram lá na mesa e vão debater. Eles querem a Eurocopa no final do ano de 2021. Aí a FIFA não quer, porque a FIFA quer empurrar o Mundial, o Super Mundial dela lá em 2021, no final do ano. Que eu não sei como é que vai ser esse Super Mundial. Né? Que inclusive o Flamengo está classificado. O Flamengo e o Independente Del Valle, se não me engano, estão já classificados. Vai ser na China. Aí agora querem mudar a sede, a FIFA quer empurrar para a Itália. Aí só que a Itália vai ser uma das sedes que vai receber a Eurocopa. Aí tá uma confusão. A UEFA com a FIFA. Aqui, a Argentina quer mudar o calendário porque a Libertadores agora é o ano inteiro. Isso. Então ela tá final em dezembro. Aí convém então, para eles fazer isso. E o River deu uma declaração lá, o Marcelo Gadiardo, que é o treinador do River, que ele disse que uma das coisas que fez ele perder para o Flamengo foi que o Flamengo chegou muito maduro para a final. E o River estava no meio da temporada. Não é nem questão física, é questão de bola mesmo. Tipo, mas ele ganhou até o final. O River estava ganhando até o final, praticamente, a gente pode dizer assim. Sim, mas ele... É circunstância do jogo, né? Ele entendeu que ele fala. Psicologicamente... O Flamengo, psicologicamente, na questão de o time estar mais pronto. Pausado, né? Pronto. Exatamente. O River não estava pronto ainda para jogar uma final naquele momento. Por quê? Porque a temporada tinha começado há pouco tempo. Mas
Mas o time do River já jogava junto há muito tempo. O Flamengo praticamente se formou no meio do ano. Chegaram dois laterais, chegaram o Gerson. mas é a questão da qualidade. O Flamengo era mais qualificado. Encaixou muito rápido o time do Flamengo, eu acho. Tanto é que até hoje é o melhor time da América do Sul, na minha opinião. E fez um baita jogo com o Liverpool. Né? E olha, no caso do Liverpool, o que pesou pro Flamengo foi o cansaço. O time estava morto na prorrogação. E o banco também. Exatamente. Então o que é que acontece? Por que que o River quer, por exemplo, um campeonato de janeiro a dezembro na Argentina? Por quê? Porque ele chegaria muito pronto para disputar a final da Libertadores. O River quer estar lá e provavelmente vai estar entre os 4 semifinalistas, se nada der errado, né? A gente não sabe, mas... Inclusive, já foi encerrado o campeonato argentino, né, lá? Já foi encerrado, né? Decretaram o Boca campeão já. Não, o Boca já tinha sido campeão. É porque lá existem 2 campeonatos no ano. Isso, 2 campeonatos. O Clausura e o Apertura. O Boca foi campeão do Clausura. E é o que acontece. O River quer isso, já também imaginando que a Europa vai adotar o de janeiro a dezembro. É bem provável. Por quê? Porque o River, como todo mundo viu, o Brasil inteiro viu, o Flamengo chegou morto e o River é inteiraço. O Liverpool inteiraço. E o que acontece? Se lá a temporada for adequada como é aqui, o campeão da Champions vai chegar morto. Também. Morto assim, nas mesmas condições físicas dos times da América do Sul. A Copa do Mundo, né, ela é baseada no calendário europeu. Aí se vocês for analisarem o Ronaldinho Gaúcho, né, em 2006, na Copa de 2006, muita gente critica o Ronaldinho Gaúcho. Ele chegou, o cara falou, o fisiologista, ele chegou exaurido de musculação, exaurido fisicamente, porque ele jogou tanto no Barcelona naquela temporada, que na Copa do Mundo ele não tinha mais o físico, né? Ele disputou a Copa do Mundo abaixo do seu físico. Porque isso aí, justamente, ele vinha de final de temporada, ele já estava exaurido fisicamente. O cara falou que o Ronaldinho Gaúcho não tinha como dar mais naquela Copa. Todo mundo esperava isso, né? Mas ele não tinha mais. O Barcelona sugou tudo ali. Quando ele chegou na Copa, chegou já sem força. Segundo o fisiologista, que eu vi uma entrevista de fisiologista na época. Na temporada, ele tinha sido o melhor jogador do mundo. Muita gente não lembra por causa da Copa, mas ele jogou demais. O Barcelona foi campeão da Champions. 2005, 2006, ele faz uma final de Champions contra o Arsenal monstruosa, dando passe, driblando. Só que na Copa do Mundo é que nem agora a de 2018. O Cristiano Ronaldo faz uma temporada monstruosa, mete gol de bicicleta espetacular. Chega na Copa, por que o Modric ganhou? Porque o Modric, primeiro, fazia parte daquele time que ele jogava também, o Real Madrid. E segundo, o cara foi para a final da Copa pela primeira vez. A Croácia nunca tinha chegado na final de Copa. O máximo que tinha chegado era, se eu não me engano, um terceiro ou quarto lugar, em 98. No final, 98. Aí o que acontece? Ganhou o prêmio. A mesma coisa do Cannavaro. O Cannavaro foi merecido? Sim. Só que o Ronaldinho jogou mais naquela temporada. Aí a Copa pesou, que o Cannavaro A Copa pesou, justamente. A Copa do Mundo, ela pesa muito nessa escolha. Senhores, já vamos complementar o assunto, porque a gente tem muita pauta pela frente, tem mercado da bola e tudo mais. O Felipe e o Diego, se preferirem, para encerrar esse assunto, a gente pode falar também. Mas a gente tem que trazer uma informação de última hora, até com muita tristeza também. O blog do Lauriberto publicou essa informação agora há pouco, e ocorreu de madrugada. É que nessa madrugada de sábado, o radialista Cristiano Alcântara, da Rádio Pitaguari de Maracanaú, ele acabou de falecer. Ele faleceu de madrugada, a informação foi confirmada agora há pouco, no Hospital Antônio Prudente, onde se tratava da Covid-19. As palavras do cronista que representa a Rádio Pitaguari, a nota, né, oficial, com bastante pesar que lhes transmitia a notícia do falecimento do nosso amigo, companheiro de trabalho da equipe esportiva da Rádio Pitaguari, Cristiano Alcântara. Ele faleceu na madrugada do dia 2 de maio de 2020, este sábado, no Hospital Antônio Prudente, vítima da Covid-19. O sepultamento será às 10 horas, sem cortejo. Inadmissível perda para todos nós. Deus o receba em sua morada. O presidente da Associação de Cronista Esportivo da PCDEC, o seu Alano Maia, lamentou a perda do nosso companheiro
Infelizmente já tínhamos tomado conhecimento há pouco tempo. Lamentável, um jovem de tanto talento, filho de Moisés Carioca. E o radialista J. Rômulo destaca o Cristiano Alcântara. Quero aproveitar o momento para lamentar a morte de Cristiano Alcântara e, em forma de solidariedade, rogar a Deus para que acolha em sua eterna morada e a família, e que estenda minhas preces junto ao Criador e que as consolem. A informação publicada agora há pouco no blog do Lauriberto, mas que já está percutindo aqui na imprensa esportiva cearense. Infelizmente perdemos um companheiro de equipe, um colega de trabalho, o radialista Cristiano Alcântara da Rádio Pitaguari, de Maracanaú. Depois eu vou trazer até a foto aqui na nossa live. Eu já tinha visto ele em algumas coberturas esportivas, portanto, em nome da toda a nossa equipe, a gente lamenta profundamente a morte de um companheiro de equipe. Infelizmente, mais uma vítima da Covid-19. E vamos seguindo adiante, né? Felipe, a gente estava falando, depois dessa pequena notícia, fica toda a nossa solidariedade à família, os amigos. Felipe, falando a respeito sobre o assunto, né? Sobre essa avaliação, o que você pode falar também a respeito sobre os clubes, todo essa movimentação por conta da pandemia? Sobre a adaptação do calendário europeu de Isso, janeiro a novembro, eu acho bem difícil acontecer, porque alguns países de janeiro é a pausa de inverno, como na Alemanha, que é uma das 5 grandes ligas da Europa, então acho, pelo menos a Alemanha não adotaria esse calendário, então seria um grande problema para a UEFA. Se eu não me engano, a Suíça também para, mesmo não sendo uma liga tão importante. Tem países na Europa que param por causa do inverno muito rigoroso, então acho que é uma possibilidade bem, bem baixa disso acontecer. Então, eu acredito que a Europa vai manter o calendário, eles vão se readaptar e não vão mudar o calendário. Uhum. E Diego? Opa. O que você tem a falar a respeito sobre esse calendário do futebol, tanto europeu como brasileiro? A gente vai também falar sobre essas seleções. O que você pode avaliar também essa mudança de calendário? Eu acho bem complicado a Europa mudar o calendário também, porque normalmente o calendário ele é guiado pelo clima de cada região, né? Uhum. Normalmente as férias coincidem com o melhor momento climático para você curtir as férias e o melhor momento para você estar fisicamente hábil para jogar, né? Uhum. Então, eu acho que, principalmente na Europa, que muitos países têm frio intenso, na França é super frio, então eu acho muito complicado eles mudarem esse calendário. Eu acho que não vai rolar. Claro que tem a pressão, pelo que eu estava vendo, muitas federações de países para que mudem o calendário, mas acho muito difícil. Porque é meio que uma convenção, né? Você tem a competição nessa época, aí tem a época abre para as férias, no caso lá, julho, agosto, e depois tem a pré-temporada e volta. Acho quase inviável, assim, basicamente. Não por questões legislativas nem nada, mas por questões mesmo de questões físicas. Exatamente. João Pedro, Diga, Ramon. só voltando aqui para a América do Sul, a Conmebol confirmou o início das eliminatórias da Copa para setembro. E ela disse também que a Libertadores e a Sul-Americana não estão canceladas e vão terminar esse ano ainda. Pronto, informação de última hora do Ramon Pinheiro. Era de última hora, mas foi dessa semana aí. Pronto, tranquilo, a gente vai atualizando aqui as informações. Eles podiam reiniciar a Sula, né? Senhores, nesse final de semana iríamos começar o Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui na tela agora, já está aparecendo na tela do nosso público, o calendário na tabela de jogos do Brasileirão. Evidentemente que estão todos atrasados, adiados, né? Mas teríamos confrontos entre Botafogo e Bahia, Corinthians e Atlético Goianiense, Coritiba e Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro, Fortaleza e Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo, Grêmio e Fluminense, Palmeiras e Vasco, Santos e RB Bragantino e Sport contra a equipe do Ceará. Desses clubes, do que a gente avaliou ao longo antes dessa parada, o que vocês poderiam esperar desse confronto desses clubes? Eu vou estar disponibilizando na tela para vocês, para quem puder acompanhar. Por exemplo, Botafogo e Bahia. O que vocês acham desse confronto? O que vocês poderiam avaliar desse confronto entre Botafogo e Bahia? Se seria um grande jogo, de acordo com até onde parou o futebol? Acho que até onde parou, o Bahia está um passo à frente. Nenhum dos dois times começaram o ano muito bem, né? Mas
eu vi uma evolução bem maior no Bahia. Tava fazendo uma boa Copa do Nordeste e o Botafogo ainda tava tentando se encontrar, jogador chegando, saiu o Valentim, chegou o Autuori, tá... O estilo de jogo do Autuori tá um pouco parecido com o do Valentim, mas ele ainda tá tentando se encaixar, ali o meio de campo principalmente, né? E ainda vai sair jogador do Botafogo, o Luiz Henrique aí parece que a Juventus está interessada. Mas eu vejo o Bahia muito mais encaixado, com alterações pontuais e com muito mais time para vencer, mesmo o jogo sendo no Rio, o que nunca pesou muito com o Botafogo, né? Mas acho que o Bahia dá um passo à frente hoje. Alguns companheiros da equipe gostariam de complementar alguma informação? Eu também acho que o Bahia, no momento que o futebol parou, o Bahia é considerado favorito, mas o Botafogo teve a chegada do Honda, que poderia fazer o time jogar com mais facilidade. Então, a gente não pode saber como o Botafogo chegaria hoje, porque tem o Honda, tem o Pedro Raul também, que vinha jogando bem, mas se fosse levar em consideração só como parou o futebol, o Bahia também acredito Nazário, que né? ganharia. O tinha bons nomes que estavam começando a dar certo. Tem o Honda, jogou apenas uma partida, mas Bruno no Nazário. momento, o Bruno, mas no momento que parou o Bahia, para mim também era o favorito à vitória. Eu sei que são muitos jogos para a gente comentar aqui, e eu estou exibindo novamente na tela para quem quiser conferir mais detalhes. Nós temos aqui Corinthians e Atlético Goianiense. Um remanescente da Série B, né, o Atlético Goianiense, e o Corinthians. Senhores, o Corinthians vivia uma fase muito complicada, né? No Campeonato Paulista. Até o pessoal disse que foi bom essa parada para justamente o Corinthians poder não ser rebaixado, não poder disputar o mata-mata. E aí vocês podem avaliar a fase do Corinthians, por exemplo, visando esse confronto com o Atlético Goianiense, que iria ocorrer nesse final de semana? Olha, João, a informação. Se a pandemia não tivesse chegado, o Thiago Nunes seria demitido no jogo seguinte do Corinthians. Exclusivo, hein? Se eu não me engano, ia pegar Eu concordo. essa informação. A batata dele já tá assando já. Acho que Isso é até já tá sabendo. informação. Isso é informação. O Corinthians tá quase eliminado, né? Passando É um Paulista. time que, assim, eu vi muita gente dos críticos, né, dizendo que não deveria ter mandado embora o Ralf e o Jadson. Eu fui contra porque eu acho que nenhum dos dois, apesar de ter uma história belíssima no clube, a gente tem que analisar o momento. O Corinthians está devendo, teve aí uma notícia que foi até motivo de chacota. O time não pagou a luz do Parque São Jorge. Foi contada. Exatamente. Aí você fica com um jogador de 36 anos que não tá bem há 2 temporadas. O Jadson realmente ganhando fazia tempo que o 600 Jadson não mil. jogava. No caso do Jadson eu concordava. Concordei no Ralf, do Jadson. eu gosto muito do futebol do Ralf. Mas naquele jogo do Maracanã, ficou claro porque que ele era o reserva. O Gerson jogou demais em cima dele. E o Flamengo, se eu não me engano, foi 4-1 o jogo. O Felipe pode até me ajudar. O Gerson dá um drible nele no segundo gol, que cara, a facilidade, se é em outros tempos, o Ralf dá no meio do Gerson. É mesmo. Sabe? Entendeu? Então não é mais a mesma coisa. Mas eu acho que o que pesou mais pro Thiago Nunes foi ter eliminado pelo Guarani na pré-Libertadores. Aí pesou muito. Foi. Muito bem. Foi, exatamente. Mas falando, João, eu vou até puxar um pouco já. Eu queria destacar, cara, já que a gente, acho que pelo tempo a gente não vai falar de todos os jogos, mas eu ia destacar esse Flamengo e Atlético Mineiro, cara. Sim, boa. Ia ser um baita jogo. O Atlético do Sampaoli provavelmente incrementado ali de jogadores novos, né? O Atlético ia contratar muita gente, porque tem um aporte financeiro dos seus patrocinadores. E o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul. Então ia ser um baita jogo, cara. Eu ia gostar muito de ver esse é o jogo da rodada, esse jogo. Diego, o que você poderia falar a respeito do confronto entre Santos e RB Bragantino? A gente já chegou a discutir um pouco no grupo, né? Mas eu gostaria que você falasse a respeito desse confronto entre Santos e RB Bragantino, né? Que seria um confronto paulista, né?
com a novidade da Série A, né? O Santos é um time bem ofensivo, né? Mudou um pouco com o Gesualdo, mas deu uma respirada agora nos últimos jogos, venceu na Libertadores. E o RB é um time muito promissor, ainda não engatou como todos esperavam, mas eu vi os últimos jogos do RB, dá para ver já um jogo ali do Felipe Conceição. Eu lembro que 2 gols que o RB fez foi de jogadas ensaiadas, executadas com muita perfeição. E é um time rápido, um time novo, né? Tem ali uma galera experiente, uma galera jovem, promissora. Se eu fosse palpitar, eu diria que o RB surpreenderia nesse primeiro jogo. Não sei se ele vai fazer um bom Brasileirão, mas eu acho que pelo momento que vinham os dois times, de onde parou, o RB mostrava uma curva de crescimento maior, na minha visão. Uhum. Inclusive eles jogaram, se eu não me engano foi empate, não foi o jogo? No Isso, Paulista. isso, exatamente. E eu, na minha visão, o RB tem mais margem para vencer nesse momento. Porque o elenco do Santos, obviamente, é mais qualificado, mas o Gesualdo ainda está tentando encontrar um time ideal, não pode contratar, né, se eu não me engano, tem um orçamento limitado nessa temporada. Então, acho que o elenco da RB ali tem o Claudinho, o Arthur, o Tony Anderson, muita gente boa ali, gente rápida. Eu acho que tem mais margem para vencer nesse momento. E é um jogo, seria, acho que um dos destaques da rodada, né? E Jogo com rápido, certeza. velocidade. Felipe, Foi. o que tem. A gente falou do Flamengo, Atlético Mineiro e também do Santos RB Bragantino. Eu não sei se você está podendo acompanhar aí na tela, na transmissão, mas o que você tem a destacar dos clubes que dessa rodada, essa primeira rodada que iria começar nesse fim de semana? Ou você pode destacar também o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo? Quando estou conseguindo ver o Vasco, jogaria contra quem? O Vasco iria enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Pro Vasco acho que seria um jogo bem complicado. O Vasco no Campeonato Carioca não estava jogando muito bem. Então, acho que seria bem, bem complicado, porque, se eu não me engano, na Taça Rio o clube ainda não tinha vencido. E o Palmeiras vem com um time que joga junto há bastante tempo. Teve a chegada do Luxemburgo, o novo técnico sempre deixa o ambiente do clube mais leve, faz com que o clube jogue bem. Então, acredito que o Palmeiras venceria e o Fluminense pegaria quem? O Fluminense, vamos mostrar aqui na tela. No Rio Grande do Sul. Exatamente, o Fluminense iria jogar contra o Grêmio, lá na casa do Grêmio. Esse aí seria um confronto interessante. O Fluminense vem fazendo um bom carioca, era o líder da classificação geral, mas o Grêmio também é um dos melhores times do Brasil. Acredito até que se o campeonato estivesse acontecendo na normalidade hoje, o Grêmio estaria no G4 junto com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Internacional. Então, para os cariocas seriam jogos bem, bem complicados para os 4. Seria uma rodada bem complicada aqui para os times do Rio. E Ramon, para finalizar essa parte da tabela do Campeonato Brasileiro, o que você pode avaliar desses jogos, né? Algum desses jogos? Vamos falar dos nossos times, né? Já que é para encerrar essa parte. Show. Vamos sim. O Ceará estrearia lá em Recife, contra o Sport. O Ceará já venceu o Sport esse ano, não foi? Isso. Eu até comentei no grupo que o Sport é como um time que está chegando agora, não poderia ter sido derrotado dentro de casa por um time que também briga tradicionalmente na parte de baixo da tabela, né? Porque a gente sabe que os nossos times, né, Ceará, Fortaleza, Sport, Bahia, geralmente brigam do 10º para baixo, né? Os times que brigam para cima São Paulo, Palmeiras. A gente sabe que tradicionalmente é isso, né? Sempre tem um ponto fora da curva, mas a gente sabe que tradicionalmente é isso. Então eu comentei até que o Sport não poderia perder dentro de casa para um time que vai brigar o mesmo campeonato que ele, que isso já era uma largada ruim do Sport, né? Eu acho que o Sport, não sei como é que tá agora, mas para mim era candidato forte a não permanecer na primeira divisão. E, cara, um campeonato enorme, né? Eu tô dando palpite aqui do Sport. Mas eu acho que o Ceará estaria bem novamente. Estaria bem lá contra o Sport. Poderia ganhar e tirar 3 pontos fora de casa já. Pra voltar pra dentro de casa e enfrentar o Grêmio na segunda rodada. E aí poderia buscar mais 3 pontos aí e começar a abrir o Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza... E enfrentaria o Atlético Paranaense em casa. Confronto da segunda rodada do ano passado. E de Copa do Brasil venceu, também, né?
venceu no sufoco, realmente, né? Tava 1-1 até uns 26 minutos do segundo tempo. Aí foi até um gol que o Oswaldo cruzou e, se eu não me engano, foi o Vadinho que fez. O Wellington Paulista. 2-1, Wellington Paulista. Pronto, muito obrigado. 2-1, né, naquela oportunidade. Isso. E na volta foi 4-1, né? Exato. Invocado. Exatamente. E na Copa do Brasil, como você lembrou, né? Seria um jogo muito duro pro Fortaleza aqui dentro. E depois sairia para enfrentar o São Paulo, né? Eu acho que a estreia do Ceará seria melhor. Acho que o Ceará teria melhores perspectivas. A estreia do Fortaleza, não só em termos de primeira rodada, mas em termos de início do campeonato, seria mais complicada. Porque depois enfrentaria Botafogo, eu acho, aqui no Castelão já poderia ser um jogo mais tranquilo pro Fortaleza, mais tranquilo do que os outros, né? Não que o Botafogo seja fácil, mas comparando com os dois primeiros. E o Ceará sairia para enfrentar o Atlético Mineiro, que já seria o primeiro confronto mesmo, que eu acho que o Ceará teria mais dificuldade. Acabei falando das 3 primeiras rodadas, né? Não falo só da primeira. Não, faz parte. O importante é a gente trazer mais informações aqui a todo momento. Edinardo, tem complementar também a respeito sobre os confrontos dos nossos clubes cearenses, já para a gente mudar aqui rapidamente o assunto? Eu concordo um pouco com o que ele falou. Eu acho que o Ceará pega no esporte, o esporte não está no momento. O Atlético Paranaense, né? Ele está na Libertadores, né? Jogando na Libertadores. Então ia ser um jogo muito mais duro pro Fortaleza, mesmo sendo em casa, do que do Ceará contra o Sport. Eu acho que também concordo com ele. E, João Marcos, para encerrar aqui o nosso assunto sobre o futebol cearense, a gente tem os mercados da bola, tem os MMA. João Marcos, para falar sobre o futebol cearense, o que você tem destacado esse confronto entre Sport e Ceará e Fortaleza enfrentando a equipe do Atlético Paranaense? A gente já teve uma prévia, né, de Ceará e Sport, aquele jogo que foi maluco, o Sport perde um pênalti, logo em seguida o Ceará vira o jogo, enfim, um jogo maluco, mas eu acho que concordo com o Ramon nesse sentido, seria um adversário mais do padrão ali. Meus amigos, tudo tem sua primeira vez, né? Tivemos um pequeno problema técnico aqui na nossa transmissão com o nosso computador que gera a transmissão aqui. Espero que todos estejam acompanhando. A audiência já está voltando, graças ao nosso bom Deus. Lembrando que por completo todo o programa vai estar disponível no YouTube e também no Instagram, no IGTV e também no nosso Spotify, lá no Deezer também, nossos podcasts, tá bom? Portanto, a gente vai estar recuperando aqui todo o nosso programa completo. Todo mundo está ouvindo aqui perfeitamente. Portanto, vamos retornar aqui. Se não me engano, era o Ramon que estava com a palavra, não era, Ramon? Alô, Ramon? Não, era eu. Sim, não. Beleza, João Marcos, pode continuar. Não, que eu tava falando sobre o fim do campeonato. A gente até, sem saber aqui, vou só repetir, porque, resumindo aqui, a Inglaterra ela quer encerrar o campeonato, sendo que declarar o Liverpool campeão. Na França já foi encerrado, é provável que o Lyon vá recorrer. E na Champions, que é o principal campeonato, eles querem fazer um mata-mata estilo Copa do Mundo na Turquia. Jogo único, empatou prorrogação, empatou pênalti. Então, só para encerrar, era isso que eu ia falar. Não, tranquilo, João Marcos, tranquilo. A gente até entende que, como a gente falou, ao vivo aqui a gente sempre tem a nossa... A gente vai corrigindo aqui nossos problemas ao longo de todo o nosso bate-papo aqui. Bom, senhores, a gente vai correr contra o tempo, já que a gente já está passando até da nossa expectativa, nossa média. A gente vai falar agora sobre o mercado da bola. Rapidamente, quem puder trazer alguma informação sobre o mercado da bola, pode começar a trazer já de novidade, o que tem dos clubes, tanto brasileiros como internacionais. Vamos começar pelo Ramon. Ramon, tem alguma novidade do mercado da bola? Ele tá mutado. Eu acho que ele tá... Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu, então já ele retorna aqui. Felipe, então vamos começar sobre as novidades no mercado da bola. Temos alguma novidade? O Arsenal deve comprar mesmo o Pablo Mari, vai aproveitar a queda do preço dele no mercado
o que acaba sendo bom para o Flamengo, porque como o euro está alto, a venda do Mari vai gerar em torno de 70 milhões de reais. Então já vai ser um dinheiro muito bom para entrar nos cofres do Flamengo. E também tem o Real Madrid interessado no Lázaro, que é um menino muito promissor da base. O Real Madrid quer pagar 30 milhões de euros para levar ele agora já. Então seria no mesmo esquema da negociação do Vinícius Júnior. O menino que se destacou na base, não chegou nem ao profissional, já havia sido vendido. Ainda falando agora do Arsenal novamente, o Arsenal está interessado em 2 jogadores do Real Madrid, que é o Jovic e o Éder Militão. Então o Arsenal com a Arteta está querendo reforçar o elenco para na próxima temporada voltar a brigar pela vaga na Champions. Uhum. Tranquilo. João Marcos, alguma novidade? Sim, em relação ao futebol italiano, né? Desculpa, ao Milan. O Milan, o Donnarumma, ele só tem mais um ano de contrato. Ele não quer renovar com o Milan, é uma relação muito estremecida dos clubes. E existe 2 destinos para o Donnarumma. Um deles é o Chelsea, e aí viria o Kepa como moeda de troca para bater mais ainda o dinheiro. E o outro é o Bayern. O Bayern é um pouco mais complicado, até porque agora o Bayern contratou o Nubel, né? E aí só que existe a possibilidade do Neuer, inclusive, ir para o próprio Chelsea também. Tá uma confusão aí entre os. E outra informação é em relação ao Jovic, né? O Felipe aí citou que o Arsenal está interessado no Jovic, o Milan também. O Milan quer o Jovic no lugar do Ibrahimovic. O Ibrahimovic provavelmente não vai ficar. Inclusive, o Ibra é um nome aí que foi até especulado no Vasco recentemente, porque o candidato à presidência falou, né, que tem um aporte financeiro, e até falei lá no nosso grupo que para ele falar isso é porque ele já tem um patrocínio master engatilhado com o Vasco. Então o Ibra provavelmente não vai ficar no Milan, e aí o Jovic seria esse cara para substituir. E só para encerrar, o Aubameyang tem uma proposta do Barcelona. E o que é que acontece? O Arsenal quer jogadores em troca. Existe a possibilidade do Barcelona querer envolver o Dembélé na negociação. Então viria Dembélé e um jogador chamado Puig. Ele é da base do Barcelona. Isso. Ele é da base do Barcelona. Novo Xavi. Ele é muito bom jogador. Ele inclusive já está no profissional. Lembra muito o Fábregas, que é ídolo do Arsenal. Jogou muito lá e veio na mesma época também, assim, novinho, sub-23, enfim. Então o Arsenal sempre tem essa coisa de pegar jogadores. Aconteceu agora recente com o Bellerin, né? Que sai da base do Barcelona e se torna um grande lateral no time do Arsenal, apesar das lesões. Então existe essa possibilidade. Seria o Dembélé, mais esse moleque, o Puig, e em troca o Aubameyang iria para o Barcelona. Eu não sei se tem dinheiro envolvido, não sei se é pau a pau, mas seria mais ou menos assim as negociações aí envolvendo o Arsenal e no caso do Milan. Ednardo? Ele falou aí do Ibra no Vasco, né? Queria só tirar uma dúvida. Esse candidato aí que ia trazer, né, o Ibra, né? Ele é junto com aquele Júlio Brandt, né? Me fugiu o nome dele. Se eu não me engano, não. Ele fala em toda. Eu acho que eles se respeitam, mas ele fala em todas as entrevistas dele que ele é um candidato independente. Porque, para quem não sabe, ele até disse isso. O Vasco tem 28, se eu não me engano, ou 38 colegiados. É mais do que partido no Brasil. O problema do Vasco é porque tem muito rachado. O Eurico Miranda morreu, mas o espírito dele está muito lá dentro ainda. Tem muita gente que é do Eurico e quer mandar lá. O Miranda, inclusive, manda muito lá no Vasco, se falar. Né? Então, o que acontece? Quando ele fala isso do Ibra, o Vasco vai trazer o jogador. Eu fiquei aí, cara. Eu não sei se ele tá jogando para. Não, aí tem uma situação. A Rádio Globo do Rio deu a entender que ele tem um patrocínio master engatilhado.
que é isso. Se ele ganhar a eleição, o Vasco assina o contrato e vai ter um master lá. Pode ser qualquer empresa. Um tempo atrás se falou da Nissan, Foi, empresa. tava quase certo, Certo? né? Não? Exatamente. Só que aí teve essa confusão do coronavírus e tal. O Vasco se tornaria um time rico de novo. Como foi nos anos 90, aqueles anos que o Vasco teve os principais títulos da sua história. Na época do Edmundo, Libertadores, né? Romário, isso, Juninho Pernambucano. O que é que acontece? Para ele falar isso, é entendimento meu e de vários colegas da imprensa. Inclusive especulações do próprio dentro ali do Vasco, dos adversários dele. Ele tem uma empresa engatilhada para patrocinar o Vasco, estilo Crefisa. Não estou dizendo que é a Crefisa. Não estou dizendo que é a Crefisa, mas alguém vai botar dinheiro no Vasco, ao que eu vi dos colegas, né? Eu não moro no Rio, eu vejo pelas notícias, enfim. E esse dinheiro, a princípio, o Vasco não faria tantas contratações como fez o Palmeiras. Contratação, por exemplo, o Borra, tantos milhões, não. O time vai se ajeitando, mas o contrato vem para, por exemplo, poder contratar um Ibrahimovic, que viria de graça. Ele vai receber salário, né? Mas vem de graça. Fazer um time competitivo, né? Para não ficar o time candidato a rebaixamento. E esse candidato, poxa, me fugiu o nome dele, eu pedi até desculpa. Ele é muito ligado ao Mino Raiola, que é empresário do Balotelli, empresário do Ibrahimovic, empresário de vários tantos, do Haaland agora. Né? Ele é um empresário muito influente, enfim. Ele disse numa entrevista para o Donos da Bola do Rio, eu não sei se o Felipe viu, que o Marcos Braz ligou para o Mino Raiola, agora, recentemente, para trazer o Balotelli. O Balotelli gostaria de ver o planejamento do Vasco por conta de já ter o Gabigol no Flamengo e ter o Pedro ali de suplente. O Balotelli quer vir, se ele vier para o Brasil, ele quer vir jogar e ser o cara, que ele é egocêntrico, todo mundo sabe. Então, se ele chegasse no Vasco, ele seria o cara, né? Eu acho que ele tá jogando pra torcida, porque a rivalidade com o Flamengo é muito grande, ele sabe que a chance dele ser eleito é pequena, então ele vem falando essas coisas, vem criando essa rivalidade do Balotelli, que quer jogar no Vasco, não quer no Flamengo, muito mais pra ver se ele ganha a torcida do que se é uma verdade mesmo do que ele diz. Porque o Flamengo hoje, recentemente, não tem o menor sentido ir atrás do Balotelli por já ter o Pedro. O Jorge Jesus já gostou do Pedro, falou que se ele continuar, ele vai contratar o Pedro em definitivo. Então não teria sentido o Marcos Braz ir atrás de outro centroavante para ter 3 no elenco. Aquela coisa da rivalidade, né? Então ele tá tentando jogar para a torcida para falar, vou fazer isso que o Flamengo não fez, vou fazer aquilo, porque ele sabe que a chance dele ser eleito é pequena, mas vamos ver se isso tem um fundo de verdade. Mas eu acho que é muito mais para ele ganhar um apoio da torcida do que tem verdade nessa história. Assim, não é. Aí eu vou só te corrigir nesse sentido, não é pequena. Do lado do Júlio, ele é o grande candidato. É porque o Júlio tem um apoio de jogadores, né? O Edmundo. Já se especulou até que o Edmundo seria o vice do Júlio. Eu acredito que o Júlio vai ganhar com tranquilidade essa eleição. É porque as eleições do Vasco, cara, é muito difícil de você prever. Por quê? Porque, eu repito, para ele estar falando isso é porque ele tem algum patrocínio engatilhado. Ninguém vai falar de trazer Balotelli e Ibrahimovic com um time devendo a Deus e o mundo, cara. Não, mas primeiro vai ter que acertar as finanças, pagar os salários, tudo para depois falar de contratações desses jogadores. Então acho que teria que achar uma pessoa tipo Bandeira de Melo, por exemplo. Primeiro eu vou arrumar as finanças, para daqui a 3, 4 anos começar a contratar esses jogadores. Para mim, é o que eu acho. Ele tem alguma coisa engatilhada aí. Ninguém vai dar tiro no ar, cara. Ninguém. O Paulo Nobre, para quem não sabe, quando o Paulo Nobre se elegeu no Palmeiras, todo mundo, ele falou, vamos transformar o Palmeiras numa grande potência do futebol brasileiro de novo. E todo mundo riu, porque o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a luz. Era um time de segunda divisão, que tinha acabado de ser rebaixado.
A grande contratação do clube era o Fernando Praz, goleiro, que era vice-campeão com o Vasco, né? Brasileiro, enfim. E aí o que foi que aconteceu? O Praz chegou, não teve tanta alarde assim, era o goleiro. De uma hora para outra, o Paulo Nobre, e para quem não sabe, ele é, se eu não me engano, ele é dono do banco, ele é muito rico. Ele pegou o dinheiro do banco dele, como se fosse um empréstimo na pessoa jurídica do Palmeiras, né? Plantou no Palmeiras e trouxe aquela galeria de argentinos. Aí trouxe Cristaldo, que foi até uns golzinhos do Palmeiras, trouxe Mochi, Alione, Tóbio. Aí o que foi que aconteceu? Ele ajeitou as finanças do Palmeiras com aquele dinheiro. Hoje o Palmeiras já devolveu o dinheiro dele, com o apoio da Crefisa. O Palmeiras não deve a ninguém. Foi. Se a Crefisa sair, o Palmeiras tem aí pelo menos uns 10 anos para se sustentar, a não ser que aconteça uma catástrofe. E aí no ano seguinte ele acerta com a Crefisa. Então por isso que eu digo, para um cara desse vir a público e dizer uma coisa dessa, parece atrocidade. Mas quem trabalha como empresário sabe. Você nunca vai dizer uma coisa se você não tiver nada engatilhado com nada. É verdade. Ali tem. E o Júlio também. O Júlio não vai dizer que vai mudar o Vasco do dia para noite se ele não tiver algo engatilhado. O Júlio mora fora, cara. O Júlio já morou fora. O Júlio Brandt. Ele é empresário, ele conhece um monte de gente. Se ele não tiver nada engatilhado pro Vasco, é até estranho. Então, esses caras estão armados do jeito que estão aí. Entendeu? Então, quem assumiu o Vasco, desses dois, eu tenho certeza que vai dar uma indignada no Vasco mesmo, aquela acelerada no Vasco pro clube poder recuperar, né? Uhum. Perfeitamente. Ramon, o que você pode falar a respeito? Ramon? Acho que ele não está Acho que ouvindo. caiu de novo. Pronto, ele está voltou. presente. Pode dizer, Ramon. Não, acredito que eu não tenho nada pra cumprimentar, não. Acho que o Marcos falou bem. Pronto, show. Diego, sua palavra? Rapidinho, que eu tava olhando aqui, o São Lourenço quer contratar o Suárez, né? Do Barcelona. Parece que em breve o contrato dele vai acabar, já está com a idade avançada, ninguém sabe se vai renovar. E o São Lourenço aí é o sonho de consumo do São Lourenço. E parece, com a queda aí, né, do valor de alguns jogadores, não é algo tão distante assim. E falou de Ndombele, o Ndombele do Tottenham quer sair do Tottenham, né? Já tinha os rumores aí que ele ia sair, agora, se eu não me engano, na entrevista que ele deu ontem, ele disse que quer sair do Tottenham e tem o interesse do Barcelona, né? Acho que se o Arthur sair, o Arthur, o Rakitic, é um cara aí bem à altura e até melhor da Champions. Tranquilo. Bom, senhores, a gente vai pular alguns temas por conta que o horário já está bem esticado mesmo. A gente já está desde as 3 horas da tarde fazendo um super bate-papo mesmo, falando aqui sobre esporte, sobre tudo o que a gente está discutindo aqui. Para avisar nosso público que a parte dos games, né, do E-Games, a gente vai falar mais a respeito no próximo programa, tá bom? A gente vai trazer mais informações, mais detalhadas sobre o mercado da bola. E aproveitar já o embalo que eu estava com o Diego. Diego, vamos falar sobre o MMA rapidamente. Tem matéria publicada no site da Sport News. O UFC confirmou a realização do evento no dia 9 de maio, matéria publicada pelo Diego. E eu tô vendo aqui os cards, vai ser com o Ferguson versus Gutierrez. O que você pode esperar, Diego, desse grande confronto? Primeiro que o Tony Ferguson, né, acho que ele é a primeira vez na história que o lutador vai disputar o cinturão interino 2 vezes, né? Ele já disputou em 2017, venceu, inclusive, e nunca deu certo casar ele com o Khabib Nurmagomedov, sempre acontece alguma coisa. Uma vez aconteceu de ter um acidente, os jogadores furaram o olho,
lutadores e tudo mais, agora é o coronavírus. Inclusive o Dana White falou que tem medo que pode acontecer se marcar de novo a luta. Se eu não me engano, foi a 5ª vez que foi marcado e nunca deu certo. O Tony já vem de 12 vitórias consecutivas e todo mundo aponta ele como um futuro grande árbitro aí do UFC. É um cara que defende com o queixo, vai para cima. E ao mesmo tempo que ele tem esse estilo, né, brigador, ele é muito técnico, muito bom lutador. E o Justin Gaethje é uma outra versão do Tony Ferguson, né? É um cara que abaixa a cabeça e vai para cima com tudo. Toda luta do Justin Gaethje ele é premiado ou com luta da noite ou com nocaute da noite, ganhando ou perdendo. Então, por mais que não seja a luta que todo mundo espera, que seria com o russo, né, que está preso na Rússia, ninguém pode sair da Rússia, é uma luta que, para mim, pode ser a candidatíssima melhor do ano, talvez para entrar na história aí, a não ser que os dois decepcionem lá dentro, resolvam não lutar, mas naturalmente é uma luta que desperta a atenção de todo mundo. E como não tem esporte nesse momento, acho que as cifras do UFC a partir de sábado vão subir bastante, viu? As casas de aposta já estão vendendo bastante. 8 bets, né, que vai fazer a cobertura também, vai fazer as apostas. Ô João, Diga, João Marcos. não, eu ia só fazer uma pergunta pro Diego, que eu vi uma notícia que o UFC e o WWE, que é a luta livre, né, que agora tá até passando no SBT, que eles se tornaram produtos essenciais para os Estados Unidos. Queria saber se ele viu alguma coisa do tipo, né? Por isso que o Trump pediu para liberar, porque os americanos precisavam de um pouco de entretenimento nesse momento. O governador lá da Flórida decretou que esportes, né, transmitidos em grande escala, eles são serviços essenciais. O WWE está tendo edições quase todos os dias lá, no estúdio fechado. E o UFC vai começar dia 9, lá no ginásio de Jacksonville. E foi isso que o governador decretou, né? Republicano, foi um pedido do Trump também. O Trump e o Dana White são muito amigos desde o começo do UFC. O Trump foi um grande aliado dele. E é questionável, né? Porque a Flórida tem subido, né, o número de casos. Inclusive, aquela declaração do Trump de impedir os outros da lá foi em razão disso. Por isso que o Dana White quer fazer a Ilha da Luta, que é para poder levar os lutadores de fora, principalmente do Brasil, para lá, com o jatinho do UFC. É um gasto aí muito grande, mas que ele disse que se der errado, pode cair nas costas dele. Mas é isso, são 2 eventos, não só esse, mas beisebol, qualquer evento esportivo lá na Flórida pode ser realizado. Parece que a Major League Baseball vai mandar os jogos lá agora também, todos de portão fechado, mas é aquela história, né? O povo precisa de entretenimento e o governador da Califórnia decretou isso para manter o povo em casa. Muito bacana. Diego, eu tava vendo aqui o card preliminar. Temos brasileiros, né? Que é o Fabrício Verdun, Ronaldo Jacaré e também Vicente Luques, eu acho que é o brasileiro. Pode até me confirmar depois. O que pode esperar também desse card preliminar? Cara, acompanhando aqui as odds de apostas e os sites, o que a galera fala é que a luta do Verdun com o russo, o Oleinik, é a luta mais esperada do ano para os apostadores, porque o Verdun é melhor em tudo, né? Melhor em pé, no chão, na luta agarrada. Então já é aquele palpite quase certo, mas ao mesmo tempo o Oleinik é um cara que fecha o olho e vai para cima com tudo, pode entrar como ponto sem asa. Então é um palpite certo para uns, e o Oleinik pode ser um bom dinheiro para outros, né? Ele vai ser o azarão, mas tem uma chance de ganhar, ter peso pesado, não tem queixo duro, entrar, a mão caiu. Então é uma luta muito esperada pelos apostadores. No papel, o Verdun é infinitamente superior, mas é aquela história, né? Peso pesado. Inclusive é uma luta que, pelas credenciais, poderia muito bem estar aí como a penúltima da noite no card principal, mas ultimamente, como o card preliminar é transmitido na TV aberta americana, eles costumam botar lutas firmes lá agora. Massa. Diego, Pode dizer, João Marcos. agora sábado também vai ser, me corrija se eu estiver errado, é Ngannou versus Jairinho, é? Isso, Ngannou versus Jairzinho Rosenstruck. Jairzinho. Inclusive o nome dele é em homenagem ao Jairzinho brasileiro. Que é duelo de peso pesado aí. Quem ganhar deve ficar perto de disputar um cinturão. Inclusive teve um pedido eu vi uma notícia, cara, não sei se procede, que quem ganhasse essa luta
ia ser um possível adversário do John Jones, que quer subir pro pesado. Algo do tipo aí. Eu vi uma notícia, se não me engano, até no combate. Eles querem fazer o vencedor dessa luta, uma espécie de primeiro contender contra o John Jones, e aí quem vencer pega o John Jones pelo. Aliás, quem vencer pega o John Jones, e aí quem vencer dessa luta pegaria o vencedor do título peso pesado. O Cormier já disse que vai parar. Aí fazer uma luta aberta, quer fazer um John Jones Cormier 3, algo do tipo. Enfim. O que eu sei é que o plano é o Miocic, que é o campeão, ele não quer lutar agora, porque ele é bombeiro em Cleveland, e ele diz que a prioridade dele é trabalhar, salvar vidas, né? Ele tá na linha de frente ajudando o pessoal das ambulâncias e tudo mais. Então eles queriam fazer tipo um cinturão interino. Inclusive os 2 lutadores de sábado pediram para essa luta ser de cinturão interino, mas tem um plano de ser Miocic versus Cormier 3, para ser a luta de aposentadoria do Cormier. Se ele ganhar, se aposenta em grande estilo, se perder, não perde muita coisa, né? Porque assim, a que eu vi é assim. Porque parece que o Jones quer lutar só mais uma luta no peso meio pesado, que vai ser contra o polonês, do Arrovis, né? Aí parece que querem fazer Jairzinho versus Ngannou, para quem vai pegar o Jones quando ele subir, e torcer. Na casa de apostas eu vi que parece que o Cormier tá na frente do Miocic. Enfim, de tentar fazer lá uma situação de criar um John Jones versus Cormier 3 pelos pesados. Ou tentar empurrar dinheiro do Cormier para ele continuar, igual fizeram com o Anderson Silva lá depois que ele quebrou a perna. Ele queria parar, aquela coisa. E aí empurraram com a barriga. Se o Johnny sair, é um fator para o Cormier continuar, né? Primeiro que o Cormier tá entalado com ele desde sempre, a pedra no sapato dele, e vai ter o fator dinheiro, né? Pay-per-view aí. Os caras podem lutar 10 vezes que a galera vai querer assistir. E é nos pesados, né, cara? Não tem limitação de peso. O Cormier, até hoje, eu vi uma entrevista dele, que ele deu a desculpa que nos pesados ele luta mais leve. Assim, leve no sentido de não ter preocupação com peso, de perder peso e tal. No meio pesado, como ainda é uma categoria que tem um corte de peso, né? E ele é gordinho. Então ele disse que era um fator que o Jones tinha mais facilidade contra ele. Muito bem, voltamos com... A gente teve um problema técnico de internet, mas a gente está de volta aqui. Diego, a gente estava falando sobre o UFC. Para finalizar, a gente estava falando sobre os cards preliminares. Você tem alguma expectativa para o card preliminar? Expectativa de vitórias dos brasileiros, né? Acho que no começo do ano os primeiros eventos não foram muito bons. Acho que tem que dar uma equilibrada aí, porque ano passado também não foi muito bom. Uhum. Beleza. Então tem 3 lutas aí e as 3 podem colocar cada um aí no eventual top 5. Uhum. Então é importante que eles vençam. E lembrando pro nosso público que a gente vai fazer um esquenta desse UFC, a gente vai trazer todas as informações, eu e o Diego a gente vai trazer todos os detalhes bem direitinho. E senhores, já são 5 horas e 40 minutos, a gente já vai encerrar aqui a nossa transmissão. A gente teve alguns probleminhas técnicos de início, primeira vez que sempre acontece nessas transmissões. Eu e o Ednardo, por exemplo, a gente fez a transmissão ao vivo do jogo entre Brasil e Itália, a gente teve tanto problema de transmissão ao vivo, mas o importante é que deu certo. Foi uma das maiores audiências de transmissão ao vivo que a gente fez no Facebook. Foi aquele jogo Brasil-Itália, no amistoso das lendas de 94, que teve no Presidente Vargas, né? Portanto, para encerrar de vez agora, com chave de ouro, a gente poder descansar um pouco e já deixando bem claro que a gente vai voltar com os nossos programas. Ramon, para encerrar, qual é o seu destaque final para o nosso público? No começo você perguntou como é que está essa quarentena e assim, há um domingo, acredito que 2 semanas atrás, eu acordei com insight sobre alguns temas que poderiam ser colocados na página. Eu falei no grupo, né? Que eu ia fazer. Então recomendar para a galera que ainda não foi ver, eu escrevi algumas matérias sobre as disputas pelo 3º lugar na Copa do Mundo e quem é o campeão de 3º lugares.
E sobre os derrotados nas finais, se as finais tivessem acontecido de uma forma diferente, né? Quem seriam os campeões, que no caso são os que são hoje os vices, né? Ou seja, se aqueles times que perderam fossem, na verdade, os campeões, como que estaria a Copa do Mundo, né? Teria uma seleção que já não existe mais, um país que não existe mais, que por questões geopolíticas não existe mais, se dividiu. Teria times que hoje em dia não são mais seleções grandes no futebol mundial. E uma terceira matéria que eu escrevi foi sobre a superioridade da seleção brasileira diante da Alemanha. Porque o 7-1 escondeu o fato de que o Brasil é muito superior à Alemanha. Muito superior. Não só no profissional, mas no sub-17 e nos outros também. Então, eu queria deixar essa última coisa para a galera acessar o site da Sport News, ver essas matérias, ver as demais matérias. E é isso. Um bom fim de semana a todos. A audiência e aos meus colegas da Sport News. Show de bola. Obrigadão, Ramon. João Marcos, para encerrar? João Marcos, tá na escuta? Acho que caiu do sinal do João Marcos. Pronto, enquanto o João Marcos tá retornando. João Marcos, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto, para encerrar, o seu destaque final do nosso programa? Olha, cara, eu gostei muito da estreia aqui. Foi bem legal, a gente pôde falar de várias coisas. É lógico Apesar que teve os problemas aí. Os probleminhas, né? Porque é o primeiro dia, né? É normal. Mas pra galera seguir a gente aí, que a gente vai tentar fazer um bom trabalho na medida do possível. Trazer entretenimento, né, pra vocês. Né? E me segue aí, viu? João _ 16. Aliás, J Marcos 16. Tá difícil, Marcos. Quase não sai, viu? Obrigadão, João Marcos. Ednardo. Por causa dos fake. Por causa dos fake. Ednardo, para encerrar aqui nosso programa de hoje, seu destaque final. Gostei muito também de ter participado. Cheguei um pouco atrasado, mas acabou dando certo. Eu queria depois dar o destaque das outras pautas, né? A gente debater, não deu tempo hoje devido a esses problemas, né? Sobre as seleções, Copa do Mundo, por exemplo. Pronto. Então eu espero que nos programas as coisas andem direitinho para a gente fazer uma resenha bem melhor. Pronto. Já fica o convite para que no próximo programa que a gente for fazer, no Mais 45, a gente possa abordar bastante sobre seleções, tem a Eurocopa, as eliminatórias. O Ednardo bom que ele captura mais informações ao longo desse período que a gente vai nos adequarmos aqui na tecnologia, e também ele vai trazendo bastante informação, portanto, para quem quiser saber mais sobre seleção e também as eliminatórias, próximo programa o Ednardo vai trazer por completo e também a gente vai discutir aqui juntamente com a equipe. Ednardo, brigadão. Foi de última hora, mas deu certo a sua participação aqui no nosso programa, né? E até a próxima. Até a próxima. Felipe, nosso correspondente, olha aí que chique, nosso correspondente do Rio de Janeiro, seu destaque final. Eu estava até vendo aqui agora, os jogadores e a comissão técnica do Flamengo já fizeram os testes para o Covid-19. O resultado fica pronto em até 72 horas. Foi até o João de Deus, o auxiliar do Jorge Jesus, que postou no seu Instagram uma foto fazendo o exame. Então, se tudo der certo nos exames do Flamengo, vamos ver muito em breve eles voltando aos treinamentos já essa semana que vai se iniciar. Massa. Os jogadores costumam ficar muito em concentração, né? Então, dificilmente algum deles pega o vírus. Se todos já tiverem... A volta aos treinos, locais fechados não seriam utilizados. Academia, refeitório, nada disso. Então, é bem provável que o Flamengo volte aos treinos mesmo nessa semana. Massa. E tem alguém gritando gol aí por perto. Tem alguém gritando... A condição física dos atletas depende de um exercício constante, né? Pode repetir. Gol! Pode repetir, Ramon? É que até o condicionamento físico dos atletas fica prejudicado com essa situação. Entendi. Pra depois retornar. Show, massa. Só para encerrar esse assunto, João. Pode dizer. Informação, os jogadores eles vão de casa já vestidos, né, todos eles já preparados para não ter que estar tendo contato com quem lava o uniforme e tudo. E aí eles mesmos vão lavar seus uniformes.
Os uniformes não vão ficar no clube. Eles vão levar para casa e a partir daí eles vão lavar e aí naturalmente vestir, né, no outro dia. Então os jogadores vão cuidar da sua própria material de trabalho, seu próprio material de trabalho. Beleza, João Marcos, informação de última hora. E Diego, para encerrar aqui, seu destaque final. O destaque é que o UFC vai ter esses 4 eventos, né, nesse mês de maio, e que no dia 13, na quarta-feira, confirmou o Glover Teixeira, brasileiro aí na luta principal, contra o Anthony Smith. Luta difícil, né? Anthony Smith vem de vitória contra o Gustafsson e lutou recentemente com o John Jones. E estão fechando aí os outros cards, né? Até o final do mês, todos na Flórida. Sábado, quarta. Então é bom acompanhar. Quem aposta aí já tá odds abertas aí, combates bons e os apostadores estão animados, né? Com certeza. E fazendo novamente o convite para o nosso público, que dia 9, eu e o Diego, a gente vai fazer uma cobertura bem especial, um pré-card, né? A gente vai fazer assim, vai analisar com mais detalhe todas as lutas, dos card preliminar e os card principal, e a gente vai fazer a cobertura em tempo real também no nosso site. Mas fica a live no Facebook, dia 9 de maio, cobertura do UFC na Sport News. Bom, senhores, a gente vai encerrando por aqui, agradecer demais toda a nossa equipe, a audiência foi impressionante, nosso primeiro programa nesse período de quarentena foi muito bom alcance, e lembrando que todo o nosso programa vai estar disponível nos podcasts do Spotify, Deezer, também vai estar disponível no YouTube, e também vai estar disponível, é claro, aqui no Facebook, e fazendo convite a todos para acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tanto rede social que a gente se perde, mas onde só você botar Sport News que tem lá, estamos lá presente com o nosso conteúdo, com a nossa informação. A gente tem alguns probleminhas, mas logo nos próximos programas a gente vai estar firme e forte, trazendo o melhor do esporte sempre em primeiro lugar, tá bom? Um forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Sport News, melhor do esporte sempre em primeiro lugar.